Shalom, boa noite, amada, glória a Deus pela sua vida. Estamos aqui no Devocional da Noite e hoje é Lucas capítulo 15, vai falar sobre as parábolas, a ovelha perdida, sobre a moeda perdida, o filho perdido. Lembra de Lucas 15? Que fala justamente, de um pai que tinha 2 filhos, o filho pródigo. Então se prepare, porque o Senhor quer falar comigo e com você. Prepare o seu coração aí para receber a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, vamos orar. Para começar isso a gente precisa orar. Querido amado Espírito Santo, nós chamamos mais do que tudo. Fica conosco, Santo Espírito, ministra nosso coração. Fale, Senhor, grandemente ao nosso coração. Nós precisamos de Ti. Faz o Teu querer, o Teu agir em nós. Em nome de Jesus, cessa agora toda distração, Senhor. Cessa agora tudo que não é Teu da nossa mente, do nosso coração. Que caia por terra, Senhor. Tudo que o inimigo quer fazer para nos fazer cair em pecado, para nos distrair agora, Deus. Que seja, Senhor, repreendido, que caia por terra, Deus, toda distração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem nos dar clareza, vem nos dar discernimento. Ministra-nos, Senhor, nós precisamos de Ti mais do que tudo. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, por todas as coisas que vêm ao reino do Senhor sobre as nossas vidas, que possamos ouvir e obedecer ao Senhor, que seja feita a sua vontade. Aleluia! Senhor, agradecemos por tudo. Amém. Aqui então a parábola capítulo 15, tá? A gente viu essa mesma parábola da ovelha perdida lá no livro de Mateus, há um tempo atrás. Começa assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Eu estava anunciando no Google, aí chegou um cara e falou assim... Eu tô querendo colocar um louvor aqui, mas tá vindo anúncio, divulgação. Então vou ter que tirar aqui rapidinho. Isso estava me distraindo. Misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? E ao chegar, reúne seus amigos vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Pois é, a ovelha perdida. Eu não sei você, mas eu já fui essa ovelha perdida, que o Senhor ficava ali, eu lá no mundão, querendo fazer minhas coisas, querendo meus desejos, da alma, da carne, e o Espírito Santo ali me chamando, porque um dia eu já tinha dito sim a Ele, já tinha convidado para entrar na minha vida, mas eu estava ali ludibriada, envaidecida com as coisas do mundo, e Ele ali, atrás da ovelha perdida. Então assim, eu já fui essa ovelha perdida e fui achada, e o Mestre me acolheu, Ele me carregou nos ombros, e assim Ele também quer fazer com você. Te acolher, dar um abraço apertado, e eu quero te dizer que você é bem-vinda, que Deus ele tá de braços abertos, do jeito que você tiver, mesmo que seja uma ovelha rebelde como eu fui, mesmo que seja uma ovelha que tá ali destroçada, uma ovelha que tá ali em pedaços, que tá destruída, com tristeza, com agonia, com ansiedade, com depressão. O Senhor, ele ama você e ele quer você para perto. Amém? Vamos seguir aqui, versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está mostrando justamente isso, que eu e você, sim,
A Bíblia diz que nós pecamos todos os dias, só que o fantástico é que eu e você podemos nos arrepender. O fantástico é que eu e você podemos identificar onde foi que a gente caiu, onde foi que a gente pecou, levar isso para diante de Deus, confessar o pecado, se arrepender e ganhar a vida eterna, para nunca mais voltar a fazer aquilo que a gente fazia antes, para ter um arrependimento genuíno e ali estar perto do Senhor. Amém? Vamos seguir, versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Amém. Essa é uma das histórias que eu mais amo da Bíblia, porque eu me sentia justamente essa filha pródiga, né? Essa filha que voltou para casa. Então, assim, saber que eu tinha chances com Deus me fez uma pessoa muito feliz, porque eu fiquei 8 anos afastada do Senhor. Então, meu coração ali se fechou nesses 8 anos. Eu tinha vergonha de Deus, eu não ousava falar com Ele, porque eram tantos pecados, eram consequências tão ruins, era um bolo de pecado, uma bola de neve de pecado, era um precipício que chamava outro precipício, que eu não me achava digna nem de falar com Deus. Então eu ignorei esses 8 anos o Espírito Santo de Deus, eu ignorei a obra da cruz, eu ignorei o Senhor, o Todo-Poderoso, porque eu tinha vergonha, eu tinha receio, eu me achava indigna, e o inimigo cada vez mais ficava feliz com tudo esses conceitos que eu tinha na minha mente. Eu achava que eu não deveria chegar perto, que eu não deveria ousar chegar perto. E nessa época tinha Orkut. Eu comecei a tirar todos os crentes do Orkut, todo mundo que falava da palavra, ou viesse falar comigo, eu comecei a excluir. E depois eu lembro que eu viajei, eu morava em Salvador, mas eu fui para Belém, passei um tempo em Belém. Quando eu voltei para Salvador, se eu visse alguém da igreja, eu mudava de calçada, eu fingia que não via.
Então, assim, por muito tempo eu me escondi, por muito tempo eu tinha vergonha, eu tinha receio, e o inimigo me influenciava cada vez mais a achar que tinha que ser assim mesmo. E eu quero dizer que se você acha isso, é mentira de Satanás na sua mente. Tudo que o Senhor quer te abraçar, tudo que o Senhor quer é justamente te acolher. Esse pai aqui, ele estava ali, eu imagino que na fazenda dele, o filho dele foi embora, foi para longe, mas todos os dias ele subia ali no lugar mais alto da casa para ver se de repente na cancela vinha o filho. E eu acredito que ele fazia isso todos os dias. Eu acredito do fundo do meu coração que ele esperava pelo filho, ele esperava que o filho viesse de volta. E quando um dia ele subiu e viu o filho estava vindo, você sabe onde a chave virou do filho? O filho teve que desperdiçar tudo. A vida dele ele desperdiçou ali com o que ele achava que era bom para a alma dele, para os desejos dele. Ele estava cansado de viver naquela fazenda, ele estava cansado daquela mesmice. Ele de repente queria sair dali para andar de trem, ou para andar de avião, para conhecer outras pessoas e para outra cidade, porque ele estava cansado da vida que ele tinha. Era metódica e ele quis sair dali e ele saiu. Ele fez tudo o que ele queria, mas aí veio os dias maus, os dias ruins, e aí as consequências do pecado, da irresponsabilidade. Ele provou disso, só que teve um dia que a chave caiu. A chave, ele disse assim, ó, caindo em si, versículo 17, caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra? Ele percebeu que na casa do pai, mesmo que ele fosse um empregado, ele ia viver bem. E ele começou a colocar isso na mente dele, eu vou voltar, nem que seja para ser um empregado de meu pai, nem que seja para estar ali só servindo, mas eu vou viver melhor do que eu vivo aqui. E ele começou no caminho, ele nem sabia se o pai ia receber ele bem ou não. Ele não tinha certeza se o pai ia querer ele de volta ou não. Imagine se o pai tivesse com sentimentos do outro filho mais velho, que não queria ver nem pintado de ouro, que tinha raiva, que tinha rancor. Pois é, aí a gente pensa como eu pensava, que Deus estava assim comigo, estava triste comigo, estava com raiva de mim, porque eu escolhi o mundo, porque eu escolhi o pecado, porque eu escolhi os desejos da minha alma, os pecados, as coisas da carne. Eu tinha escolhido isso, e durante 8 anos foi desse jeito, foi fazendo tudo o beabá do inimigo, foi ouvindo e obedecendo ao inimigo e não a Deus, e eu achava mesmo que ele estava com raiva de mim. Achava mesmo que ele nunca poderia me aceitar de volta. Era assim que eu me sentia. E o filho pródigo, esse filho caçula, podia também pensar assim, mas mesmo assim ele foi. A chave virou quando ele decidiu. E hoje você precisa decidir. Decidir voltar para os braços do Pai. Não importa a forma que você tá, se tá suja, se tá cheia de lama, se tá ali querendo, desejando a comida dos porcos. Não importa como você tá, triste, agoniada, ansiosa, não importa a forma que você está, a situação que você está. Decida hoje voltar aos braços do Pai. Decida hoje ter comunhão com Deus, ter intimidade com Ele. Decida hoje não ser uma pessoa só que fala de Deus como se Ele estivesse longe. Decida hoje não só ler a Bíblia de vez em quando, ouvir a Bíblia de vez em quando, mas ter uma constância, um devocional, aprender mais de Deus, se lançar nele. Decida hoje fazer a diferença. Esse filho pródigo foi o caminho todo pensando no que ia dizer para o pai, já estava na mente dele, ele já estava com o texto decorado, e quando o pai estava lá em cima e avistou o filho de longe, ele desceu correndo. Eu imagino que foi assim, e ele correu, e quando ele ia abraçar o filho disse, pai, eu pequei contra ti, contra Deus, mas deixa eu voltar, nem que seja para ser um empregado teu. Já era um texto elaborado pelo filho. E o pai disse, meu filho, você estava morto e hoje está aqui na minha frente, você está vivo, você voltou. E aí deu autoridade de filho, não é empregado nenhum, é filho. E eu quero te dizer que você é filha. Você não é filha adotada, você não é uma bastarda. Filho dos outros, não. Você é filha legítima do Senhor. Você é nação eleita. Você é sacerdócio real. Você é uma princesa de Deus. E ali o pai colocou um anel no dedo do filho, lhe devolvendo a autoridade de filho. Mandou ele trocar de roupa, deu as vestes reais. As suas vestes hoje são trocadas por vestes de filha. Colocou sandália em seus pés e mandou fazer um banquete. E é isso que acontece. Eu lembro da festa que foi quando eu me reconciliei com o Senhor.
Eu me lembro de ter ouvido o Espírito Santo falando audivelmente comigo e como eu me derramei naquele momento. E naquele momento eu decidi. Era uma segunda-feira de manhã. Era 8 de setembro de 2014, quando eu decidi virar a chave e mudar tudo que estava na minha vida, a bagunça que estava. E é isso que o Senhor quer fazer. Trazer de volta sua mente de filha. Sua mente de herdeira, de princesa, de menina dos olhos de Deus. E não importa que tenha um filho mais velho falando mal de você, com raiva de você, o pai te aceita como tá. O pai tá de braços abertos para você. Amém? Você recebe isso? Então abrace o pai, de olhos fechados, fique aí, ó. Jesus desceu daquela casa, te viu de longe, correu, tá perto da cancela. E ali veio te abraçar. E abraça agora você mesma. É o Espírito Santo te abraçando, dizendo: filha, eu te amo. Filha, eu nunca te abandonei, eu sempre vou te amar. Você é minha filha querida. Ouça isso, é o Senhor falando com você agora. Você nunca foi rejeitada por mim, você nunca foi abandonada, eu sempre te amei. E mesmo naqueles momentos tristes de solidão, eu estava ali contigo. Receba agora o abraço do Senhor. Permaneça na presença dEle, fale com Ele, abra seu coração, porque Ele quer te ouvir. Experimente esse momento, você e Deus.